O café derramou na minha blusa branca como uma mancha, de vergonha, e Jéssica ricocheteou, apontando para mim com a caneta como quem aponta um erro grotesco. A sala de reuniões da Thompson & Associates nunca me intimidou. Já limpei essas mesmas mesas há 3 anos, quando aceitei começar do zero como assistente administrativa, arquivando documentos e organizando agendas que outras pessoas consideravam importante demais para suas carreiras brilhantes. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando, e se esta história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Hoje, aos 28 anos, eu ainda carregava a mesma identificação desbotada. Emma Carter, assistente administrativa, nível 1. Meu nome não estava em nenhuma placa, em nenhum comunicado interno, em nenhuma lista de executivos. 240 funcionários passavam por mim todos os dias nos corredores, sem saber quem eu realmente era. Eu deveria estar no 18º andar, no escritório de canto com vista para Manhattan, revisando relatórios financeiros e assinando contratos milionários. Em vez disso, preferi minha mesa apertada no 3º andar, entre impressoras barulhentas e conversas sobre contas que não fecham no fim do mês. Preferi meu café requintado da máquina quebrada do corredor e meu almoço de marmita trazida de casa. Kevin, meu único amigo verdadeiro na empresa, balançava a cabeça toda vez que me via organizando arquivos mortos no porão. Emma, você tem diploma de administração pela Columbia. Por que ainda está fazendo isso? Porque preciso entender, eu respondia, etiquetando caixas empoeiradas. Entender como essa empresa realmente funciona. Ele revirava os olhos. Você é masoquista ou o quê? Masoquista. A palavra ecoava enquanto eu caminhava pelos corredores apertados, cumprimentando colegas que mal sabiam meu sobrenome. Minha terapeuta diria que é medo do poder, essa necessidade de me esconder em papéis insignificantes enquanto carrego um segredo que poderia mudar tudo. Mas não é medo, é estratégia. 3 anos e meio atrás, meu pai, Richard Carter, fundador e CEO da Thompson & Associates, me chamou para uma conversa no Hospital Mount Sinai. Câncer de pâncreas, estágio 4. 6 meses de vida, talvez menos. Eu tinha 24 anos, recém-formada, e achava que trabalharia alguns anos em consultorias antes de talvez, apenas talvez, considerar entrar no negócio da família. Emma, ele disse, segurando minha mão com aquela força que só quem está perdendo tudo consegue ter. Eu construí essa empresa por 30 anos. 450 funcionários, escritórios em 5 estados, receita anual de 180 milhões de dólares. E eu não faço ideia de como ela realmente funciona. Olhei para ele confusa. Pai, você é o CEO. Como assim não sabe? Ele sorriu daquele jeito triste de quem descobriu uma verdade tarde demais. Eu sei os números, conheço os clientes importantes, assino contratos grandes, mas não sei quem realmente faz a empresa girar. Não conheço os assistentes que trabalham até tarde, os analistas que corrigem erros dos executivos, as secretárias que seguram crises antes que elas cheguem até mim. Ele fez uma pausa, tossiu, bebeu água. Quando eu morrer, você vai herdar 60% da empresa. Os outros 40% estão divididos entre investidores e alguns executivos sêniores. Você vai ser acionista majoritária, Emma. Vai ter poder de decisão sobre tudo, mas eu não quero que você cometa o mesmo erro que eu cometi. Que erro? Liderar de cima sem nunca ter vivido embaixo. Foi assim que começou. 3 meses depois, meu pai faleceu. O testamento foi lido em uma reunião tensa no escritório de advocacia Brennan & Foster, na Park Avenue. Eu estava lá, junto com os 5 executivos principais da Thompson & Associates, Jessica Hartman, diretora de operações, Marcus Wellington, diretor financeiro, Patrícia Soares, diretora de recursos humanos, Dylan Chen, diretor de tecnologia, e Thomas Bradford, diretor comercial. A advogada, senhora Helen Brennan, uma mulher de 60 anos com óculos de leitura pendurados no pescoço, abriu o envelope lacrado e começou a ler com aquela voz monótona de quem já leu 1000 testamentos idênticos. Eu, Richard Carter, em pleno uso de minhas faculdades mentais, declaro que meus bens serão divididos da seguinte forma:
A minha filha, Emma Catherine Carter, deixa os 60% das ações da Thompson & Associates, garantindo-lhe controle majoritário e poder de veto em todas as decisões estratégicas da empresa. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Jessica Hartman, que sempre se considerou a sucessora natural do meu pai, ficou pálida. Marcus Wellington ajeitou a gravata nervosa. Patrícia olhou para mim como se estivesse vendo um fantasma. Os 40% restantes, continuou a advogada, permanecem divididos entre os acionistas minoritários e executivos conforme acordos anteriormente estabelecidos. Mas havia uma cláusula adicional. Uma cláusula que só eu e a advogada conhecíamos, porque meu pai me chamou sozinha para uma última conversa 3 dias antes de morrer. Emma, ele disse, a voz fraca, mas determinada. Eu coloquei uma condição no testamento. Você só pode assumir oficialmente como acionista majoritária depois de trabalhar na empresa por no mínimo 3 anos, começando de baixo, sem revelar sua identidade. Ninguém pode saber quem eu é, nem os executivos, nem os funcionários, ninguém. Por quê? Porque se você chegar como herdeira, as pessoas vão te tratar de forma diferente, vão te bajular, vão mentir, vão esconder os problemas reais. Você nunca vai saber quem é competente de verdade e quem é apenas bom em política corporativa. E se eu me recusar? Ele sorriu. Aí as ações vão para um fundo fiduciário e a empresa será administrada por um conselho externo até você completar 35 anos. Mas eu confio em você, Emma. Você é mais inteligente que eu. Você vai entender o que eu nunca entendi. A advogada explicou isso para os executivos em termos vagos. A senhora Carter precisará cumprir certos requisitos estabelecidos pelo falecido antes de assumir formalmente suas responsabilidades como acionista majoritária. Durante esse período, a empresa continuará sendo administrada pela diretoria executiva atual. Jéssica não perdeu tempo. E quanto tempo é esse período? Informação confidencial, respondeu a advogada. Mas posso garantir que todos os requisitos legais estão sendo cumpridos. Marcos se inclinou para frente. Emma terá algum tipo de supervisão sobre nossas decisões durante esse tempo? Não diretamente. A senhorita Carter não terá assento no conselho, nem participará de decisões executivas até que os requisitos sejam completamente satisfeitos. Vi o alívio passar pelos rostos ao redor da mesa. Eles acharam que tinham ganhado tempo. 3, talvez 4 anos de autonomia total antes que a filhinha do Richard aparecesse para atrapalhar seus planos. Thomas Bradford até sorriu. Bem, Emma, lamento muito pela perda do seu pai. Se precisar de qualquer coisa, estamos aqui. Mentira! Eles não estavam ali por mim, estavam ali por eles mesmos. 2 semanas depois, me inscrevi para uma vaga de assistente administrativa na Thompson & Associates. Usei meu primeiro e segundo nome, Emma Catherine, sem o sobrenome Carter. No currículo, coloquei meu diploma da Columbia, mas omiti qualquer conexão com a família fundadora. Na entrevista com Patrícia Soares, que não me reconheceu porque só me vira uma vez no funeral, sentada ao fundo, usei óculos diferentes e o cabelo preso de forma simples. Por que você quer trabalhar aqui? Ela perguntou, folheando meu currículo sem muito interesse. Porque admiro o trabalho da empresa e quero aprender como uma organização desse porte funciona na prática. Ela assentiu distraidamente. Você sabe que é uma posição de entrada, né? Salário de $42 mil anuais, sem bônus no primeiro ano. Arquivamento, agendamento, relatórios básicos. Eu sei. Formada pela Columbia e quer ser assistente? Quero começar do zero. Ela me contratou. Provavelmente porque eu era qualificada demais para a posição e ela sabia que eu não causaria problemas. Foi assim que Emma Carter, herdeira de 60% de uma empresa de $180 milhões, se tornou Emma Catherine, assistente administrativa de nível 1, ganhando menos em um ano do que seu pai pagava de imposto em um mês. Os primeiros 6 meses foram brutais, não pela dificuldade do trabalho, mas pela humilhação constante. Eu arquivava documentos que sabia que seriam destruídos em 2 semanas. Organizava reuniões para executivos que chegavam 40 minutos atrasados sem pedir desculpas. Imprimia apresentações de 200 páginas às 11 da noite, porque alguém esqueceu de pedir antes. E eu aprendi.
Aprendi que Marcus Wellington fraudava relatórios de despesas, colocando jantares pessoais como reuniões com clientes. Aprendi que Jessica Hartman demitia funcionários competentes que ameaçavam sua posição. Aprendi que Thomas Bradford assediava assistentes jovens e que Patrícia cobria tudo com acordos de confidencialidade. Aprendi que a empresa que meu pai construiu com integridade estava sendo corroída por dentro por pessoas que só se importavam com bônus de fim de ano. Kevin foi a primeira pessoa que me tratou como gente. Analista financeiro júnior, 32 anos, formado por uma universidade estadual, trabalhava duro e nunca recebia crédito. Ele me encontrou chorando no banheiro feminino depois que Jessica gritou comigo na frente de 12 pessoas porque eu grampeei o relatório errado. Primeira vez que a Hartman faz isso com você? Ele perguntou, me oferecendo um lenço de papel. Terceira essa semana. Bem-vinda a Thomson & Associates, onde os executivos têm MBA e zero empatia. Rimos. Foi a primeira vez em meses que eu senti que alguém me via como um ser humano e não como uma engrenagem substituível. 3 anos passaram. 3 anos arquivando, agendando, organizando, observando. 3 anos invisível, insignificante, ignorada. Mas também 3 anos aprendendo exatamente quem fazia a empresa funcionar de verdade. E não eram os executivos no 18º andar. Era Kevin, que corrigia erros financeiros antes que se tornassem escândalos. Era Margaret, a recepcionista de 55 anos, que conhecia cada cliente pelo nome e salvava negócios com sua simpatia. Era André, o técnico em TI, que consertava sistemas às 3 da manhã, sem receber hora extra. Era Lisa, a assistente jurídica, que redigia contratos que os advogados só assinavam. Esses eram as pessoas que realmente importavam. E nenhum executivo sabia os nomes delas. Hoje, exatamente 3 anos e 2 meses depois de começar, eu finalmente cumpri os requisitos do testamento do meu pai. Amanhã, a advogada Helen Brennan convocará uma reunião extraordinária do conselho. Amanhã, minha identidade será revelada. Amanhã, os executivos que me humilharam por 3 anos descobrirão que a assistente invisível é, na verdade, a dona da empresa. Mas antes disso, ainda há hoje. E hoje, Jessica Hartman acabou de derramar café em mim, na frente de toda a equipe, me culpando pelo acidente que ela mesma causou. E eu, pela última vez, vou deixar que ela pense que saiu impune. Preparar e narrar esta história nos tomou bastante tempo. Então, se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal. Isso significa muito para nós. Agora, voltando à história. O café estava quente. Não morno, não agradável, quente o suficiente para queimar. Senti a dor aguda se espalhar pelo meu peito, enquanto o líquido escuro penetrava no tecido da minha blusa branca, criando uma mancha marrom que crescia como uma infecção visível. A sala de reuniões do 5º andar ficou em silêncio absoluto. 16 pessoas testemunharam o momento. 16 pares de olhos viram Jessica Hartman, diretora de operações, tropeçar no próprio salto Louboutin de $1.000, cambalear para frente e derramar a xícara inteira de café expresso diretamente no meu peito. Mas tropeçar não foi bem a palavra certa. Jessica estava gesticulando. Ela gesticulava muito quando queria parecer importante, quando queria dominar uma conversa, quando queria que todos na sala prestassem atenção nela e apenas nela. Dessa vez, ela gesticulava sobre o desastre logístico da conferência anual de clientes, que aconteceria em 2 semanas. Alguém precisa me explicar, ela havia dito, a voz subindo 3/8 acima do profissional. Como é possível que as pastas de boas-vindas ainda não estejam prontas? Alguém! Alguém! Seu braço direito cortou o ar dramaticamente. A mão com unhas vermelhas perfeitamente manicuradas, descrevendo um arco amplo. E foi exatamente nesse movimento teatral que a xícara de café que ela segurava na mão esquerda encontrou meu corpo. Eu estava em pé, encostada na parede do fundo da sala, onde assistentes como eu sempre ficavam. Não sentávamos à mesa. Não éramos convidados a sentar. Ficávamos de pé, prontos para anotar, para buscar documentos, para existir apenas quando necessário e desaparecer quando inconveniente. O café atingiu minha blusa com força.
Algumas gotas respingaram no meu rosto. Senti o calor desconfortável se espalhando, a umidade grudenta contra a minha pele. A pasta de documentos que eu segurava caiu no chão com um baque surdo, papéis se espalhando aos meus pés. Por 3 segundos completos, ninguém se moveu. Ninguém falou. O ar-condicionado zumbia. O projetor clicava suavemente. Uma buzina de carro soou lá embaixo, na rua. E então Jessica fez exatamente o que eu sabia que ela faria. "Meu Deus, Emma!" ela exclamou, a voz alta e acusatória. "Você tem que prestar mais atenção. Olha o que você fez." O pronome atingiu a sala como um tapa. Você. Não eu. Você. Como se eu tivesse deliberadamente colocado meu corpo na trajetória do café dela. Como se minha existência inconveniente fosse a causa raiz de todos os problemas. Eu podia ter dito algo. Podia ter apontado que ela estava gesticulando descontroladamente. Podia ter mencionado que eu estava parada, encostada na parede a 3 metros de distância dela. Podia ter defendido a verdade simples e observável. Em vez disso, fiquei ali, encharcada de café, sentindo o líquido escorrer pelo colarinho, pelo decote, manchando não apenas a blusa, mas também a calça social bege que eu usava. "Desculpe", murmurei, abaixando-me para recolher os papéis espalhados. "Desculpe?" Jessica repetiu, e havia algo perigoso na voz dela agora, algo que reconhecia de dezenas de interações anteriores. Ela havia encontrado um alvo, ela havia encontrado alguém para culpar, e ela não ia desperdiçar a oportunidade. Ela se virou para os outros executivos sentados à mesa. Marcus Wellington, que observava a cena com um sorriso fino nos lábios. Patrícia Soares, que estudava as unhas como se fossem fascinantes. Thomas Bradford, que já estava mexendo no celular, entediado, e outros 5 gerentes sêniores que pareciam aliviados por não serem eles o alvo desta vez. "Vocês estão vendo isso?" Jessica disse, apontando para mim com a xícara vazia, como uma promotora apresentando evidência número 1 ao júri. "Isso é exatamente o tipo de incompetência que está sabotando nossos projetos." Incompetência. A palavra pairou no ar como fumaça tóxica. Terminei de recolher os papéis, me levantei lentamente. Minha blusa estava arruinada. Eu podia sentir os olhares de pena de alguns, de diversão de outros, de absoluta indiferença da maioria. "Vocês não entendem o nível de pressão que eu enfrento", Jessica continuou, e agora sua voz havia assumido aquele tom de vítima incompreendida que ela usava tão bem. "Eu tenho que supervisionar 80 funcionários, gerenciar 15 projetos simultâneos, lidar com clientes exigentes e ainda tenho que conviver com assistentes que não conseguem nem ficar em pé sem causar acidentes." Ficar em pé, como se minha postura física fosse um ato de agressão. Marcus Wellington pigarreou, e pela primeira vez em 3 anos pensei que talvez ele fosse dizer algo decente, talvez ele fosse apontar o óbvio, talvez houvesse uma fagulha de integridade escondida em algum lugar daquele homem de 53 anos que fraudava relatórios de despesas. "Jessica tem razão", ele disse, e aquela fagulha de esperança morreu instantaneamente. "Precisamos de mais atenção aos detalhes da equipe de apoio. Esse tipo de distração é inaceitável, especialmente com a conferência se aproximando." Distração. Eu era uma distração. Não a executiva que derramou café, não a gesticulação teatral, não a falta total de responsabilidade pessoal. Eu. Patrícia Soares finalmente levantou os olhos das unhas como se os borrados fossem uma coisa fascinante. "Emma, você deveria ir se trucar. Tem roupas extras no armário de emergências no 2º andar. Pegue algo de lá." Era a coisa mais quentinha que alguém havia dito nos últimos 5 minutos, mas mesmo assim soava como uma demissão temporária. "Vá embora, suma, deixe os adultos conversarem." "E quanto às pastas?" Jessica perguntou, voltando ao assunto original como se nada tivesse acontecido. Eu tinha a resposta. As pastas estavam prontas há 3 dias, armazenadas no depósito do 3º andar, organizadas alfabeticamente, cada uma contendo exatamente os 14 itens especificados no checklist que eu mesma tinha criado. Eu sabia, porque eu fui quem coordenou todo o processo, trabalhando até às 22 horas por 6 dias consecutivos. Mas Jessica nunca verificava o trabalho concluído. Ela só procurava problemas para apontar em reuniões. "As pastas estão prontas", disse uma voz calma no fundo da sala. Kevin, meu único aliado.
Jéssica virou a cabeça tão rápido que pensei que ela ia ter torcicolo. O quê? As pastas de boas-vindas, Kevin repetiu, mantendo o tom profissional mais firme. Emma finalizou tudo na quinta-feira passada. Estão no depósito 3, prateleira B12. Eu vi pessoalmente quando busquei os relatórios financeiros ontem. O silêncio voltou, mas dessa vez tinha uma qualidade diferente. Constrangimento. Há tipo de constrangimento que surge quando alguém é pego numa mentira não intencional, ou pior, numa incompetência deliberadamente ignorada. Jéssica piscou. 1 vez. 2 vezes. Bem, ela disse, ajeitando o blazer como se esse gesto pudesse restaurar sua autoridade abalada. Não me informaram. Eu enviei um e-mail na quinta às 18h47, com fotos das pastas prontas e confirmação de quantidade. Tinha você em cópia, junto com Patrícia e Marcos. Mentira! Não havia mentira na minha afirmação. O e-mail existia. Qualquer um podia verificar. Marcus Wellington abriu o laptop rapidamente. Digitou algo, clicou, rolou. Sua expressão mudou. Ah, sim, aqui está. Jéssica ficou vermelha, não o vermelho delicado de quem se exercitou, o vermelho manchado de quem foi pega em flagrante. Eu recebo 300 e-mails por dia, ela se defendeu, a voz subindo novamente. Não posso ser responsável por ler todos. Ele tinha a marcação de alta prioridade, Kevin acrescentou, e eu quase sorri. Quase. E estava na linha de assunto, urgente, pastas, conferência concluídas. O buraco cavava mais fundo. Jéssica procurou uma saída, um jeito de virar o jogo, de transformar sua falha em culpa de outra pessoa. Era seu superpoder, ela sempre encontrava um jeito. Bem, talvez se você entregasse relatórios pessoalmente em vez de se esconder atrás de e-mails, ela disse, olhando diretamente para mim, essas confusões não aconteceriam. Comunicação eficaz é responsabilidade de quem envia a mensagem, não de quem recebe. Inacreditável! Ela havia transformado não ler e-mails em falha de comunicação da minha parte. Thomas Bradford finalmente levantou os olhos do celular. Podemos voltar ao cronograma? Tenho outra reunião em 10 minutos. E assim, como mágica, o assunto foi encerrado. Ninguém pediu desculpas, ninguém reconheceu que Jéssica me havia acusado falsamente, ninguém mencionou o café derramado, a blusa arruinada, a humilhação pública. Emma, vá se trocar, Patrícia disse novamente, desta vez com um tom mais firme. Você está pingando no carpete. Saí da sala com a dignidade que consegui reunir, que não era muita. O café havia secado em algumas partes, deixando manchas marrons rígidas. Em outras ainda estava úmido, grudento, frio contra minha pele. Kevin me seguiu pelo corredor. Você está bem? Estou, menti. Ela é uma... Eu sei. Paramos perto do elevador. Ele olhou ao redor para garantir que estávamos sozinhos. Ele disse, voz baixa, mas intensa. Um dia alguém vai colocar Jessica Hartman no lugar dela, e eu vou aplaudir de pé. Um dia, concordei. Mas esse dia seria amanhã, e não seria só Jéssica, seriam todos eles. Desci até o 2º andar, encontrei o armário de emergências que Patrícia havia mencionado. Dentro havia 3 blusas brancas genéricas, tamanho médio, o tipo de roupa que empresas mantêm para situações como essa. Vesti uma. Não serviu perfeitamente, mas servia. Olhei para o meu reflexo no espelho do banheiro. Cabelo castanho preso em um rabo de cavalo simples, óculos de armação discreta, blusa branca sem personalidade, calça social bege manchada de café. Eu parecia exatamente o que era, uma assistente administrativa invisível, substituível, insignificante. Amanhã, esse reflexo mudaria. Amanhã, eu não seria mais Emma Catherine, a assistente que ninguém respeitava. Eu seria Emma Carter, herdeira, acionista majoritária, dona de 60% da Thompson & Associates. E todas aquelas pessoas que passaram 3 anos me tratando como mobília iriam descobrir que a mobília estava observando, anotando e, finalmente,
pronta para reagir. Voltei para minha mesa no terceiro andar, liguei meu computador. Abri a pasta de e-mails salvos. 3 anos de evidências, 3 anos de negligência, abuso, fraude e incompetência, tudo documentado, tudo com data e hora. Marcus Wellington e suas despesas fraudulentas. 47 e-mails com comprovantes falsificados. Jessica Hartman demitindo funcionários competentes por insegurança. 23 casos documentados. Thomas Bradford e assédio. 12 relatos de assistentes diferentes, todos arquivados por Patrícia com acordos de silêncio. Patrícia Soares encobrindo tudo. 89 e-mails provando cumplicidade ativa. Amanhã, quando a advogada Helen Brennan revelasse minha identidade, eu não chegaria de mãos vazias. Eu chegaria com 3 anos de verdade. E verdade, descobri, era muito mais poderosa que qualquer cargo executivo. Eram 19 horas e 47 minutos, quando finalmente desliguei o computador. O escritório estava quase vazio. A maioria dos funcionários havia saído às 17h30, correndo para pegar o metrô lotado, ansiosos para voltar para suas vidas reais, longe daquele prédio de vidro e aço de 22 andares em Lower Manhattan. Apenas alguns workaholics permaneceram. Vi a luz acesa no cubículo de Kevin, 3 fileiras à frente do meu. Ouvi o clique constante do teclado de alguém no departamento de contabilidade. O zumbido do ar-condicionado parecia mais alto à noite, como se o próprio prédio respirasse diferente quando vazio. Ficando tarde de novo? Margaret, a recepcionista, estava organizando a mesa. Ela tinha 55 anos, cabelos grisalhos cortados curtos, sempre usava colares coloridos que faziam barulho quando ela se movia. Trabalhava na Thompson & Associates há 17 anos. Conhecia cada funcionário pelo nome, lembrava dos aniversários, perguntava sobre filhos e cachorros. Terminando umas coisas, respondi parando perto da mesa. Ela olhou para minha blusa nova, notou que era diferente da que eu usava de manhã, não perguntou. Margaret sabia quando não perguntar. Você trabalha demais, Emma. Uma menina bonita como você deveria estar saindo, se divertindo, não ficando presa aqui até às 8 da noite. Sorri. Logo, logo vou tirar umas férias. Promete? Prometo. Ela me deu aquele sorriso maternal que sempre me fazia sentir um pouco menos sozinha. Boa noite, querida. Toma cuidado no metrô. Você também, Margaret. Desci no elevador sozinha, vendo os números diminuírem no display digital. 3, 2, 1, térreo. As portas se abriram para o lobby de mármore polido, com suas colunas imponentes e o logo da empresa gravado em letras prateadas na parede principal. Thompson & Associates, Building Excellence since 1994. Meu pai escolheu esse logo. Meu pai desenhou este lobby. Meu pai contratou o arquiteto que decidiu que mármore italiano seria usado no piso. Eu tinha 7 anos quando este prédio foi inaugurado. Remembro-me correndo por estes corredores vazios antes da mobília chegar. Minha risada ecoando, meu pai me perseguindo, fingindo ser um monstro. Emma Carter, você não pode fugir, ele gritava, a voz cheia de alegria. Mas agora eu era Emma Catherine. E durante 3 anos fingi que esse prédio não tinha memórias, que estas paredes não guardavam a voz do meu pai, que eu era apenas mais uma funcionária anônima batendo ponto. Saí para a rua. O ar de outubro em Nova York tinha aquela qualidade fria que ainda não era inverno, mas já não era outono. Pessoas passavam apressadas, casacos fechados, olhares fixos em celulares. Ninguém olhava para ninguém. A cidade tinha 8 milhões de habitantes, e ainda assim era o lugar mais solitário do mundo. Caminhei 3 quarteirões até a estação de metrô da Fulton Street, desci as escadas gastas, passei pela catraca, esperei na plataforma lotada. O trem chegou com aquele barulho metálico característico, freios guinchando, portas se abrindo com um suspiro pneumático. Entrei, segurei a barra de apoio, deixei meu corpo balançar com o movimento do vagão. Ao meu lado, um homem de terno lia o New York Times. Uma mulher com fones de ouvido enormes cantarolava baixinho. 2 adolescentes riam de algo no celular. Ninguém me notava.
Eu era invisível aqui também. Desci na estação da Rua 23, subi para a superfície, caminhei mais 6 quarteirões até meu apartamento. Um prédio de tijolos vermelhos de 1960, sem porteiro, sem elevador, com uma porta de entrada que rangia e um corredor que sempre cheirava vagamente a alho e detergente. Apartamento 3B. Um quarto, uma sala minúscula, cozinha do tamanho de um armário, banheiro com azulejos rachados. Aluguel de $1.850 por mês, que consumia quase metade do meu salário de assistente administrativa. Eu podia morar em qualquer lugar. Tinha uma conta bancária com $2,3 milhões da herança do meu pai, sem contar as ações da empresa. Podia ter um loft no Sorro, um apartamento com vista para o Central Park, uma cobertura em Brooklyn Heights, mas escolhi o 3B. Escolhi viver com o salário que ganhava, porque precisava entender como era acordar preocupada com contas, entender como era calcular cada compra no supermercado, entender como era viver a vida que 90% dos funcionários da minha empresa viviam. Abri a porta, joguei a bolsa no sofá surrado que comprei usado no Craigslist, liguei as luzes, aquelas lâmpadas fluorescentes baratas que fazem tudo parecer um pouco amarelado e triste. Abri a geladeira, um iogurte vencido, meio sanduíche de 3 dias atrás, uma garrafa de água. Peguei meu telefone e pedi comida chinesa do restaurante da esquina. Frango com brócolis, $12, incluindo taxa de entrega. Enquanto esperava, sentei no sofá e abri meu laptop pessoal. Tinha um e-mail da advogada Helen Brennan, enviado às 17h23. Assunto: reunião extraordinária do Conselho. Confirmação final. Cara Emma, conforme discutido, a reunião extraordinária do Conselho está confirmada para amanhã, terça-feira, 15 de outubro, às 14 horas na sala de conferências principal, 18º andar. Todos os executivos foram notificados da reunião obrigatória. Não foi fornecida agenda específica, conforme sua solicitação. O elemento surpresa está mantido. Revisei toda a documentação. Você cumpriu todos os requisitos estabelecidos pelo testamento do seu pai. 3 anos completos de trabalho na empresa? Ok. 3 anos e 2 meses. Trabalho em posição de nível inicial? Ok. Assistente administrativa. Identidade mantida em sigilo? Ok. Confirmado. Avaliação de desempenho satisfatória? Ok. Todas as suas avaliações foram satisfatório ou superior. Legalmente, você está autorizada a assumir o controle acionário imediato a partir do momento em que sua identidade for revelada. Preparei todos os documentos necessários. Estarei presente na reunião para formalizar a transferência de poder e responder quaisquer questionamentos legais. Uma última pergunta. Você tem certeza de que quer fazer isso dessa forma? Revelar sua identidade em uma reunião de conselho sem aviso prévio é não convencional. Posso organizar uma transição mais suave, mais diplomática. Aguardo sua confirmação. Atenciosamente, Helen Brennan, Brennan & Foster. Li o e-mail 3 vezes. Meus dedos pairaram sobre o teclado. Ela tinha razão. Havia formas mais suaves de fazer isso. Eu podia convocar reuniões individuais. Podia dar tempo para as pessoas se ajustarem. Podia tornar a transição menos chocante. Mas onde estava a diplomacia quando Jéssica me humilhava em reuniões? Onde estava a suavidade quando Marcos fraudava a empresa? Onde estava a consideração quando Thomas assediava funcionárias e Patrícia encobria? Digitei a resposta. Helen, mantenha tudo exatamente como planejado, sem mudanças, sem avisos prévios. Eles tiveram 3 anos para me tratar com decência básica. Trataram-me como mobília. Amanhã, a mobília ganha voz. Nos vemos às 14 horas. Emma. Enviei antes que pudesse reconsiderar. A campainha tocou. O entregador com minha comida chinesa. Paguei, dei gorjeta de $3 e fechei a porta. Comi sozinha, sentada no sofá assistindo a um episódio de alguma série que não estava realmente acompanhando.
Eram 21h30 quando meu telefone vibrou. Mensagem de Kevin. Você sumiu rápido hoje. Tudo bem depois daquela situação com a Hartman? Sorri. Kevin sempre checava, sempre se importava. Tudo certo. Blusa nova, dignidade intacta, mais ou menos. Ela é impossível. Sério, não sei como você aguenta. Nem eu às vezes. Quer tomar um café amanhã de manhã, antes do circo começar? Pensei por um momento. Amanhã de manhã eu seria apenas Emma Catherine pela última vez. Amanhã à tarde, tudo mudaria. Café soa ótimo. 8 horas no Starbucks da esquina? Fechado, eu pago. Você passou a semana salvando minha pele nos relatórios. Você não precisa. Eu insisto. Até amanhã, Emma. Até amanhã. Coloquei o telefone de lado e olhei ao redor do meu apartamento minúsculo. Em 24 horas, eu não precisaria mais viver aqui. Não precisaria mais contar cada dólar. Não precisaria mais fingir. Mas uma parte de mim ia sentir falta. Sentir falta da simplicidade, da invisibilidade, da vida onde ninguém esperava nada de mim além de arquivar documentos corretamente. Fui até o armário do quarto e abri a gaveta de baixo. Lá no fundo, embaixo de suéteres velhos, estava uma caixa de sapatos. Dentro da caixa, fotografias. Meu pai, no dia da inauguração do prédio, sorrindo com aquele sorriso enorme, terno cinza, gravata azul, mão no meu ombro. Eu tinha 7 anos, vestido amarelo, 2 tranças, faltando um dente da frente. Meu pai, no meu 10º aniversário, coberto de glacê depois que eu joguei bolo nele. Meu pai, na minha formatura do ensino médio, orgulhoso, aplaudindo mais alto que todo mundo. Meu pai na minha formatura da Colômbia, mais velho agora, grisalho, mas com os mesmos olhos gentis. Meu pai no hospital, magro demais, cansado demais, segurando minha mão. Você vai ser melhor que eu, Emma. Ele havia dito naquele último dia. Você vai consertar o que eu quebrei. Você vai ver o que eu não vi. Eu não sei se consigo, pai. Você consegue. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. Mais forte que eu jamais fui. Não me senti forte naquela noite. Sentada no chão do meu quarto minúsculo, cercada de fotografias, sentindo o peso de 3 anos de silêncio prestes a quebrar. Guardei as fotos. Tomei banho, lavei o cabelo, escolhi a roupa para o dia seguinte com cuidado. Não seria uma blusa branca genérica, não seria uma calça bege manchada, seria o terno cinza que meu pai usou na inauguração do prédio. Eu havia guardado, mandei ajustar para o meu tamanho, nunca usei. Estava esperando o momento certo. Amanhã seria o momento certo. Deitei na cama às 23h15, mas não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, ouvindo sons noturnos de Nova York, sirenes distantes, vozes abafadas, o ronco constante do tráfego que nunca para. Pensei em Jessica Hartman descobrindo a minha identidade. Pensei em Marcos percebendo que todas as fraudes dele estavam documentadas. Pensei em Patrícia entendendo que os acordos de silêncio não valeriam nada quando a dona da empresa decidisse agir. Pensei em Thomas enfrentando consequências reais pela primeira vez na vida. Mas principalmente pensei em Margaret, em Kevin, em Andrew do TI, em Lisa do jurídico, em todos os funcionários invisíveis que faziam a empresa funcionar enquanto executivos incompetentes recebiam os créditos e os bônus. Amanhã não seria apenas sobre revelar minha identidade, seria sobre revelar a verdade de como a Thompson & Associates realmente funcionava e quem realmente importava. Finalmente peguei no sono às 2h, com o som da cidade embalando meus sonhos inquietos sobre amanhãs que mudariam tudo. O despertador tocou às 6h30, mas eu já estava acordada há 40 minutos. Havia desistido de dormir às 5h59 quando percebi que, cada vez que eu fechava os olhos, via o rosto de Jessica Hartman descobrindo quem eu era.
Cada cenário possível se desenrolava na minha mente como um filme que eu não podia pausar. Levantei da cama, fui até a janela. O sol ainda não havia nascido completamente. Nova York estava naquele estágio estranho entre noite e dia, quando as luzes dos prédios competem com a claridade crescente do céu. Lá embaixo, na rua, um caminhão de lixo fazia sua rota barulhenta. Um homem passeava com 3 cachorros. Uma mulher de uniforme hospitalar esperava no ponto de ônibus. Vidas acontecendo. Vidas que não tinham ideia de que hoje, para mim, tudo mudaria. Tomei banho demorado, deixando a água quente lavar não apenas o suor da noite mal dormida, mas também 3 anos de pequenas humilhações acumuladas. Lavei o cabelo 2 vezes. Fiquei embaixo do chuveiro até os meus dedos enrugarem, até o banheiro ficar cheio de vapor, até conseguir respirar fundo sem sentir aquele aperto no peito. Quando saí, me olhei no espelho embaçado. Passei a mão na superfície, criando um espaço limpo para ver meu reflexo. Emma Catherine. Emma Carter. 2 pessoas no mesmo corpo. Hoje, uma delas ia desaparecer. Sequei o cabelo com mais cuidado do que normalmente fazia, não preso em rabo de cavalo simples. Solto, escovado, caindo nos ombros. Maquiagem discreta, mas presente. Algo que raramente usava como assistente administrativa. Rímel, blush suave, batom nude. Depois, o terno. Eu tirei do armário com reverência, como se fosse uma armadura sagrada. Cinza chumbo, corte impecável, tecido de lã italiana. O mesmo terno que meu pai usou há 21 anos atrás. O alfaiate fez um trabalho perfeito nos ajustes. Serviu como uma luva. Calcei sapos de salto médio, nada muito alto, nada desconfortável. Precisava me sentir firme, plantada no chão. Coloquei brincos pequenos de pérola que haviam sido da minha avó. Nenhum colar, nenhuma pulseira. Simplicidade. Quando terminei de me arrumar, eram 7:30 da manhã. Me olhei no espelho de corpo inteiro que ficava atrás da porta do quarto. A mulher que me encarava não era a assistente administrativa que todos ignoravam. Era outra pessoa. Alguém que parecia ter autoridade. Alguém que parecia pertencer ao 18º andar. Peguei minha bolsa, não a da Target de $29, mas uma bolsa de couro marrom que eu havia comprado anos atrás e nunca tinha usado. Dentro, coloquei meu laptop pessoal, uma cópia impressa de todos os documentos relevantes e a carta que meu pai havia escrito para mim antes de mover. Eu a carregava sempre, mas nunca tinha relido. Talvez hoje fosse o dia. Saí do apartamento às 7h52. Desci as escadas, o elevador estava quebrado de novo. Na rua, o dia havia clareado completamente. Outubro em Nova York tinha aquela luz dourada de manhã que fazia até os prédios mais feios parecerem fotogênicos. Caminhei até o Starbucks da esquina da Rua 23 com 6ª Avenida. Kevin já estava lá, sentado perto da janela, 2 xícaras de café sobre a mesa. Ele me viu através do vidro e acenou. Entrei e a expressão dele mudou instantaneamente. « Uau! » ele disse quando me aproximei. « Você tá diferente. » Diferente como? Tipo, você sempre foi bonita, Emma, mas hoje você tá, não sei, poderosa. Tem uma entrevista de emprego ou algo assim? Sentei na cadeira de frente para ele. Peguei o café que ele havia pedido para mim. Algo assim, respondi, tomando um gole. Tava perfeito. Latte com leite de aveia e uma dose extra de café, exatamente como eu gostava. Kevin prestava atenção. Sério, o que tá acontecendo? Ele perguntou, se inclinando para frente. Você tá estranha desde ontem. Mais estranha que o normal depois de ser humilhada pela Hartman, quero dizer. Olhei para ele. Kevin Chang, 32 anos. Analista financeiro que merecia ser diretor, mas nunca seria promovido porque não sabia jogar política corporativa. Cabelo preto bagunçado, óculos tortos,
Sempre usava a mesma jaqueta de moletom surrada por baixo do paletó. Ele era genuíno em um ambiente cheio de falsidade. Kevin, comecei, escolhendo as palavras com cuidado. Se você descobrisse que alguém que você conhece não é quem você pensa que é, você ficaria bravo? Depende. Essa pessoa mentiu sobre algo importante? Omitiu. Não mentiu exatamente, mas deixou você acreditar em algo que não era totalmente verdade. Por que essa pessoa omitiu? Para aprender, para entender, para ver quem eram as pessoas reais quando não estavam tentando impressionar. Kevin tomou um gole longo do café dele, pensando. Essa pessoa hipotética é você? Não respondi. Apenas segurei minha xícara com as duas mãos, sentindo o calor através do papelão. Kevin, você tá me assustando. Desculpa, não quero assustar. Só quero que você saiba que sua amizade foi real. Nesses 3 anos, você foi a única pessoa que me tratou como ser humano. Isso importou. Importa. Ele me estudou por um longo momento, aqueles olhos castanhos escuros tentando decifrar o enigma que eu estava colocando na frente dele. Você está deixando a empresa? Não exatamente. Então o quê? Olhei para o relógio. 8h23. Tínhamos tempo. Você confia em mim? Claro! Então confie que tudo vai fazer sentido hoje à tarde. Às 14 horas, vai ter uma reunião do conselho. Reunião extraordinária. Todos os executivos vão estar lá. Como você sabe disso? Eu só sei. E depois dessa reunião, muita coisa vai mudar. Kevin colocou a xícara na mesa, se inclinou para trás na cadeira, cruzou os braços. Sério, Emma Catherine, você está sendo muito misteriosa. O nome completo. Ele sempre usava meu nome completo quando estava tentando ser sério. Se ao menos soubesse que Catherine nem era meu sobrenome de verdade. Prometo que vai fazer sentido, repeti. Só, não me odeia quando descobrir, ok? Por que eu te odiaria? Porque você pode achar que eu estava mentindo esse tempo todo. Tava? Tava omitindo. Tem diferença? Acho que vamos descobrir. Ficamos em silêncio por alguns momentos, tomando café, observando pessoas passarem na rua através da janela. Um cara de terno correndo, atrasado. Uma mulher empurrando carrinho de bebê. O entregador de bicicleta carregando sacolas enormes. Emma, Kevin disse finalmente, seja lá o que você está escondendo, seja lá o que vai acontecer hoje à tarde, você é minha amiga. Isso não muda. Senti os meus olhos arderem. Pisquei rápido. Promete? Prometo. Terminamos o café conversando sobre coisas normais, um filme que ele havia assistido, um podcast que eu estava ouvindo, a nova cafeteria que havia aberto 2 quadras dali. Normalidade. Eu agarrei cada segundo daquela normalidade porque sabia que depois das 14 horas nada seria normal novamente. Às 8h50, saímos juntos e caminhamos para o escritório. 3 quarteirões. Kevin falando sobre um bug no sistema financeiro que ele havia descoberto na semana passada. Eu meio ouvindo, meio perdida nos meus próprios pensamentos. Quando chegamos na frente do prédio da Thompson & Associates, ele parou. Sério, Emma, você tem certeza que tá bem? Tenho certeza de que tô fazendo o que precisa ser feito. Isso não é a mesma coisa que tá bem. Eu sei. Ele me deu um abraço rápido, coisa que ele nunca tinha feito antes. Boa sorte com seja lá o que for. Obrigada, Kevin. Entramos no prédio juntos, passamos por Margaret na recepção. Ela estava organizando um vaso de flores novos. Sempre havia flores frescas às terças-feiras. Bom dia, Margaret. Cumprimentei. Ela levantou os olhos e arregalou. Emma! Nossa, querida, você tá linda! Aconteceu alguma coisa especial? Algo assim. Adorei o terno, muito elegante. Você devia se arrumar assim mais vezes. Talvez eu comece a fazer isso. Kevin subiu direto para o 5º andar, onde ficava o departamento dele.
Eu fui para o terceiro andar onde ficava a minha mesa de assistente. Mas hoje, pela primeira vez em 3 anos, não liguei o computador. Não conferi e-mails, não verifiquei a lista de tarefas. Apenas sentei na minha cadeira de escritório barata, girei para olhar o andar inteiro. Cubículos apertados, carpete gasto, paredes bege sem personalidade. Esse era o coração real da empresa. Não o 18º andar com as suas salas de reunião chiques e vista panorâmica. Aqui, onde as pessoas realmente trabalhavam. Vi a Lisa do jurídico chegando carregando 2 sacolas de supermercado além da bolsa de trabalho. Provavelmente pararia em casa na hora do almoço para deixar as compras. Vi o André do TI passando com uma caixa de cabos, sempre consertando algo. Vi 3 assistentes novas que haviam sido contratadas no mês passado, rindo de algo, tomando um café, ainda não sufocadas pela realidade daquele lugar. Eram 9h30 da manhã quando meu telefone tocou. Número privado. Alô? É a Helen Brennan. A advogada. Meu coração acelerou. Oi, Helen. Só queria confirmar que você vai comparecer à reunião. Alguns dos executivos estão perguntando qual é a pauta. E eu mantive tudo vago como você pediu, mas eles estão nervosos. Deixe-os nervosos. Jessica Hartman tentou cancelar. Disse que tem um compromisso importante com um cliente. E o que você disse? Que é uma reunião obrigatória convocada pelo escritório fiduciário do falecido Richard Carter. Se ela não comparecer, haverá consequências legais. Ela vai comparecer? Vai, mas não está feliz. Sorri. Ótimo. Emma, Ellen hesitou. Última chance de mudar de ideia. Posso tornar isso mais suave, mais profissional. Ellen, você conheceu meu pai? Conheci. Por mais de 15 anos. Fiz todos os contratos da empresa. Então você sabe que ele sempre dizia: a verdade não precisa ser suave, precisa ser clara. Ela riu, um som baixo e cansado. Ele dizia isso mesmo, geralmente quando alguém tentava enfiar uma cláusula duvidosa em um contrato. Hoje, a verdade vai ser muito clara. Tudo bem, nos vemos às 14h, 18º andar, sala de conferências principal. Chego às 13h45 para preparar os documentos. Estarei lá. Desliguei e fiquei olhando para o telefone na minha mão. Horas pareciam dias, minutos pareciam horas. Como fazer o tempo passar até às 14h? Decidi fazer o que sempre fazia, trabalhar. Não porque precisava, mas porque era o que me mantinha sã. Organizei arquivos, respondi e-mails, ajudei uma assistente nova a encontrar um documento que ela não sabia onde estava arquivado. Às 11h30, Jessica passou pelo terceiro andar. Ela nunca passava pelo terceiro andar. Executivos não desciam até os andares operacionais a menos que fosse absolutamente necessário. Mas ali estava ela, caminhando rápido, saltos batucando no piso, olhando para os lados como se estivesse procurando algo. Ou alguém. Nossos olhos se encontraram por um segundo. Ela parou. Emma! Ela chamou, a voz com aquele tom falso de cordialidade. Você sabe alguma coisa sobre essa reunião de emergência hoje à tarde? Reunião? Perguntei, mantendo minha voz neutra. O conselho! Reunião extraordinária às 14h. Ninguém sabe do que se trata. Você por acaso ouviu algo? Às vezes os assistentes sabem coisas antes dos executivos. Não ouvi. Nada, desculpe. Ela me estudou, os olhos estreitando levemente. Você está diferente hoje. Diferente como? Não sei. Diferente. Ela balançou a cabeça como se estivesse afastando um pensamento irritante. Se ouvir alguma coisa, me avise. Claro. Ela saiu e eu deixei escapar uma respiração que não sabia que estava segurando. O relógio na parede marcava 11h34, 2h26 para o momento que mudaria tudo. Fui ao banheiro, conferi minha aparência no espelho. O terno ainda estava impecável, a maquiagem intacta, o cabelo no lugar. Por fora, eu parecia calma. Por dentro, meu coração batia como se estivesse correndo uma maratona. Você consegue.
Sussurrei para o meu reflexo. Você trabalhou 3 anos para isso. Você documentou tudo, você tem razão, você consegue. Voltei para minha mesa. 12h03. Não conseguia mais trabalhar, não conseguia mais fingir que era um dia normal. Peguei minha bolsa, desci até o lobby, saí para a rua. Comprei um sanduíche em uma delicatessen próxima. Não consegui comer nem metade. Meu estômago estava em nós. Joguei o resto no lixo, voltei para o prédio. 13h15. Margaret não estava na recepção. Horário de almoço dela. O lobby estava quieto. Entrei no elevador sozinha. Apertei o botão do 18º andar. 18 andares que eu nunca havia subido como empregada. 18 andares que eram território executivo. 18 andares onde assistentes como eu não eram bem-vindos, a menos que fossem especificamente convocados. As portas se abriram, para um mundo diferente. Carpete grosso cor de vinho, paredes com painéis de madeira escura, iluminação suave e cara, arte moderna nas paredes. Até o ar cheirava diferente, perfume caro, couro, poder. Havia uma recepcionista que eu não conhecia. Ela me olhou com aquela expressão que dizia claramente: você não pertence aqui. Posso ajudar? Ela perguntou, o tom educado mas frio. Tenho uma reunião às 14 horas, sala de conferências principal. Seu nome? Emma Carter. Ela verificou uma lista no computador, franziu a testa. Não vejo seu nome aqui. Deve estar. A advogada Ellen Brennan organizou. Ela verificou de novo, clicou algumas vezes, suspirou. Ah, sim, aqui. Desculpe, estava numa lista separada. A sala de conferências principal fica no final do corredor à direita. A senhora Brennan já chegou. Obrigada. Caminhei pelo corredor, meus pés afundando no carpete caro. Passei por portas de madeira com placas douradas. Marcus Wellington, CFO. Jessica Hartman, COO. Patrícia Soares, CHRO. E no final do corredor, uma porta dupla maior que as outras, sem placa. Apenas 2 entalhos de leão nas madeiras escuras. A sala de conferências onde meu pai costumava fazer as reuniões mais importantes. A sala onde, em 45 minutos, eu revelaria quem eu realmente era. Respirei fundo, ajeitei o blazer e empurrei a porta. Era a hora da verdade finalmente vir à tona. A sala de conferências principal da Thompson & Associated era exatamente como eu me lembrava da última vez que havia estado ali, no funeral do meu pai, quando os executivos fizeram uma pequena cerimônia memorial corporativa. Janelas do chão ao teto, com vista para o sul de Manhattan, uma mesa de moagno maciço que provavelmente custou mais do que a maioria das pessoas ganhava em um ano. 20 cadeiras de couro preto ao redor da mesa, um telão enorme em uma parede, quadros abstratos caros nas outras paredes. Até o ar cheirava diferente. Perfume caro, couro, poder. Ellen Brennan estava em pé perto das janelas, falando baixo ao telefone. Ela tinha 62 anos, cabelos grisalhos cortados em um bob elegante, sempre usava ternos escuros e carregava uma pasta de couro tão antiga que parecia uma relíquia familiar. Quando me viu entrar, encerrou a ligação rapidamente. Emma! Ela disse, e havia algo maternal na forma como falou meu nome. Ellen havia sido advogada do meu pai por 18 anos. Ela esteve presente em cada grande decisão da empresa, segurou minha mão no funeral quando eu não conseguia parar de chorar. Você tá linda. Esse terno era do Richard, não era? Era, confirmei, entrando completamente e fechando a porta atrás de mim. Mandei ajustar. Ele ficaria orgulhoso. Ela colocou o telefone na mesa, pegou a pasta, trouxe todos os documentos, certidões, atas, contratos, o testamento completo, suas avaliações de desempenho dos últimos 3 anos e... Ela fez uma pausa e entregou uma envelope pardo, os documentos que você me enviou semana passada, as evidências. Meu estômago apertou. Você revisou tudo? Revisei. Emma, isso é substancial. Se 1/10 disso for verdade, metade do conselho executivo deveria ser demitida. Não é 1/10, é tudo. Cada e-mail, cada transação, cada relatório.
Está tudo documentado com datas, horários e testemunhas quando aplicável. Ellen assentiu lentamente, colocando a pasta sobre a mesa com cuidado, como se contivesse explosivos, que, de certa forma, continha. Você entende que isso vai ser guerra, né? Essas pessoas não vão simplesmente aceitar. Eles vão contratar advogados, vão contestar, vão tentar desacreditar você. Deixe eles tentarem. Marcus Wellington sozinho tem conexões com meia dúzia dos escritórios de advocacia corporativa mais poderosos de Nova York. E eu sou a acionista majoritária de uma empresa de 180 milhões de dólares. Acho que consigo contratar bons advogados também. Ela sorriu, mas havia tristeza no sorriso. Você parece seu pai quando diz coisas assim, aquela confiança teimosa. Ele me ensinou, tem. Ensinou. Ela encaminhou até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Sabe, Richard me ligou 3 dias antes de morrer. Estava no hospital, mal conseguia falar, mas insistiu em discutir cada detalhe deste plano. Eu achei loucura na época, fazer a filha trabalhar disfarçada por 3 anos, começar do zero, manter tudo em segredo, parecia crueldade. E agora? Agora eu entendo. Ele queria que você visse a verdade. E você viu, não foi? Vi cada podridão escondida debaixo do verniz corporativo bonito. Ellen se virou para me encarar. Última pergunta, e seja honesta comigo. Você está fazendo isso por justiça ou por vingança? A pergunta me pegou de surpresa. Fiquei em silêncio por um momento, realmente pensando. Posso responder ambos? Pode, só queria ter certeza de que você sabia a diferença. Justiça seria limpar a empresa, proteger os funcionários, corrigir os problemas. Vingança seria assistir as pessoas que me humilharam descobrirem quem eu sou. Acho que quero as duas coisas. Honesto, eu respeito isso. Ellen olhou para o relógio, um relógio de pulso prateado delicado que ela sempre usava. 13h52. Eles começam a chegar em breve. Você quer esperar aqui ou entrar depois que todos estiverem sentados? Pensei por um momento. Entrar depois seria dramático, teátrico, mas também seria esconder-me, prolongar a farsa por mais alguns minutos. Vou esperar aqui. Quero ver os rostos deles quando entrarem e me virem. Posicionamento psicológico inteligente. Você estará na sala primeiro, o que estabelece domínio territorial. Richard pensaria nisso também. Sentei em uma das cadeiras, não na cabeceira da mesa, não ainda, mas próxima o suficiente para demonstrar que não estava ali como assistente convocada. Ellen organizou os documentos na ponta da mesa, criando pequenas pilhas ordenadas. 13h56. Ouvi vozes no corredor, risadas, a voz de Marcus Wellington contando alguma piada que provavelmente era inapropriada, a risada forçada de alguém que queria parecer amigável. 13h57. A porta se abriu e Thomas Bradford entrou primeiro, 48 anos, diretor comercial, cabelo loiro grisalho penteado para trás com gel demais, terno azul navio que provavelmente custou $5.000. Ele estava rindo de algo que Marcus havia dito, mas o riso morreu quando me viu. O quê? Ele começou confuso. Marcus entrou logo atrás, 53 anos, diretor financeiro, barriga proeminente mal escondida por um colete cinza, bigode aparado com precisão militar. Ele também parou abruptamente quando me viu. Emma, o que você está fazendo aqui? Participando da reunião, respondi simplesmente. Mas você é... Procurou as palavras, claramente perdido. Você é assistente administrativa. Isso é uma reunião do conselho. Ellen interveio, a voz profissional e neutra. A senhorita Carter foi especificamente convocada para esta reunião. Ela tem direito de estar presente. Isso é ridículo, Jessica retrocou. Marcus, você é o executivo sênior. Diga algo. Marcus estava claramente incomodado, ajeitando a gravata, olhando para Ellen em busca de orientação. Ellen, você poderia esclarecer a situação? Sentem-se, Ellen disse, e não era um pedido. Era uma ordem, dita com a autoridade de alguém que havia comandado salas de tribunal por 4 décadas. Todos vocês, agora. Havia algo na voz dela que não permitia desobediência. Um por um os executivos se sentaram.
Marcos na cadeira que sempre ocupava, Jessica do lado oposto, Patrícia, Thomas e Dylan preenchendo os espaços entre eles. Todos olhando para mim com vários graus de confusão e irritação. Eu permaneci sentada onde eu estava, mãos cruzadas sobre a mesa, costas retas. Por fora, calma absoluta. Por dentro, meu coração batia tão forte que tinha certeza de que todos podiam ouvir. A Ellen abriu a pasta, retirou um documento. Obrigada por comparecerem em cima da hora. Entendo que a convocação foi abrupta e que não foram fornecidos detalhes antecipadamente. Isso foi intencional. Ellen, com todo respeito, Marcos interrompeu. Nós dirigimos esta empresa há anos. Acho que merecemos saber por que fomos arrastados para uma reunião de emergência sem explicação e porque há uma funcionária júnior presente. Vocês vão saber, mas primeiro preciso estabelecer o contexto legal. Ellen colocou óculos de leitura, embora eu soubesse que ela não precisava deles. Era um gesto teatral, algo que ela fazia para estabelecer seriedade. Como todos vocês sabem, Richard Carter faleceu há 3 anos, 4 meses e 18 dias. Seu testamento foi lido naquela época, estabelecendo que 60% das ações da Thomson & Associates iriam para sua filha Emma Catherine Carter. Emma Catherine Carter. Meu nome completo ecoou na sala como um trovão distante. Eu vi o momento em que a informação chegou. Vi nos olhos de Patrícia se arregalando, vi em Marcos ficando pálido, vi em Jessica ficando completamente imóvel, como se tivesse sido transformada em estátua de sal. Pera, Thomas disse, a voz subitamente rouca. Emma? Catherine? Carter? Sim, Ellen confirmou. A mesma Emma Carter que trabalhou como assistente administrativa de nível 1 pelos últimos 3 anos e 2 meses. A mesma Emma Carter que vocês supervisionaram, delegaram tarefas e, ela fez uma pausa significativa, trataram como qualquer outro funcionário júnior. O silêncio era absoluto. Eu podia ouvir o zumbido do ar-condicionado. Podia ouvir alguém engolir seco. Podia ouvir o tic-tac do relógio de parede. Jessica encontrou a voz primeiro, como eu sabia que encontraria. Isso não pode ser verdade. É algum tipo de piada. Não é piada, Ellen disse calmamente, e a mais, o testamento de Richard Carter incluía uma cláusula específica. Emma só poderia assumir controle acionário completo após trabalhar na empresa por no mínimo 3 anos, começando de uma posição júnior, sem revelar sua identidade. O objetivo era, ela olhou para mim e havia aprovação nos olhos dela, dar a ela uma perspectiva real de como a empresa funcionava, de baixo para cima. 3 anos? Marcos repetiu, como se as palavras não fizessem sentido. Você trabalhou aqui por 3 anos, como assistente, sabendo que eu era dona de 60% da empresa? Completei a frase por ele. Era a primeira vez que eu falava desde que eles entraram. Minha voz saiu mais forte que eu esperava. Sim, Marcos, eu sabia. Cada dia, cada tarefa, cada humilhação. Eu sabia quem eu era. A pergunta é, vocês sabem quem vocês são? Jessica se levantou tão rápido que a cadeira raspou no chão com um som agudo. Isso não pode ser verdade. É algum tipo de piada. Eu omiti minha identidade, corrigi calmamente. Nunca menti sobre nada mais. Cada relatório que arquivei estava correto. Cada reunião que organizei aconteceu no horário. Cada tarefa que me deram foi completada. Eu fiz meu trabalho. A pergunta é, vocês fizeram o de vocês? Ellen abriu a pasta, retirou um documento. Como acionista majoritária, a partir deste momento, Emma Carter assume oficialmente controle executivo da Thomson & Associates. Ela tem direito de voto em todas as decisões corporativas, autoridade para contratar e demitir a seu critério e acesso completo a todos os registros financeiros e operacionais da empresa. O peso dessas palavras caiu sobre a sala como uma bomba atômica silenciosa. Patrícia finalmente falou, a voz cuidadosamente modulada. Emma, eu entendo que isso deve ser uma situação inusitada, mas vamos com calma. Você tem 28 anos, acabou de sair da faculdade há alguns anos. Dirigir uma empresa desse tamanho requer experiência, conhecimento, relações estabelecidas.
repeti. Como as relações que Thomas construiu com assistentes jovens que ele assediou? Ou as relações que você, Patrícia, estabeleceu ao encobrir esses assédios com acordos de confidencialidade? Patrícia empalideceu. Continuei, minha voz ainda calma, mas carregada de 3 anos de observação silenciosa. Ou melhor, as relações estabelecidas de Marcos com restaurantes caros onde ele faz jantares de negócios que na verdade são aniversários de família. Tudo coberto pela empresa, claro. Marcos ficou vermelho. Eu posso explicar cada uma dessas despesas? Pode? Porque eu tenho 47 e-mails mostrando recibos em que os pedidos incluem menus infantis, bolos de aniversário e, em um caso específico, um pedido de "Parabéns, Júlia, 8 anos", escrito em cobertura. Júlia é sua filha, não é? Cliente muito jovem. Dylan Chen, que havia permanecido em silêncio até então, pigarreou. Olha, talvez todos estejam sendo um pouco extremos aqui. Emma, posso te chamar de Emma? Não esperou minha resposta. Você claramente está enxateada e eu entendo. Trabalhar disfarçado deve ter sido difícil, mas acusar pessoas de má conduta séria sem contexto completo é... Sem contexto completo? Repeti. Dylan, você quer contexto? Que tal o contexto dos 3 servidores que você autorizou serem realocados para sua casa para hospedar o seu servidor de jogos pessoal, equipamento da empresa, no valor de $45.000, na sua garagem? Ele fechou a boca tão rápido que eu ouvi os dentes batendo. Eu me levantei, lentamente, as mãos ainda sobre a mesa. Olhei para cada um deles, esses executivos poderosos que passaram 3 anos me vendo como mobília, como uma ferramenta descartável, como nada. Vocês querem saber o que aprendi nesses 3 anos? Perguntei, minha voz ecoando na sala silenciosa. Aprendi que esta empresa não funciona por causa de vocês. Funciona apesar de vocês. O silêncio na sala era tão profundo que eu conseguia ouvir a respiração pesada de Marcos. Jessica havia voltado a se sentar, mas suas mãos tremiam ligeiramente sobre a mesa. Patrícia olhava fixamente para suas próprias unhas, como se elas fossem o objeto mais fascinante do mundo. Thomas tinha o rosto completamente vermelho e Dylan simplesmente olhava para o vazio. Ellen permaneceu em pé ao meu lado, uma presença sólida e tranquilizadora. Ela colocou outra pilha de documentos sobre a mesa com um som que pareceu ensurdecedor no silêncio. Esses são apenas alguns exemplos, continuei, caminhando lentamente ao redor da mesa. Cada passo era calculado, medido. 3 anos de observação. 3 anos documentando cada falha, cada abuso, cada momento em que vocês colocaram seus interesses pessoais acima da empresa que meu pai construiu. Parei atrás da cadeira de Jessica. Ela se enrijeceu, mas não se virou para me olhar. Jessica, você demitiu 23 funcionários nos últimos 3 anos. Quer saber o que todos eles tinham em comum? Fiz uma pausa, deixando a pergunta pairar no ar. Todos eram extremamente competentes. Todos representavam uma ameaça potencial à sua posição. Todos foram substituídos por pessoas menos qualificadas, mas mais dóceis. Isso é uma acusação absurda, Jessica disse, mas sua voz havia perdido aquela confiança afiada. Decisões de pessoal são baseadas em desempenho, avaliações objetivas. Avaliações objetivas? Interrompi. Como a avaliação que você deu para Sarah Mitchell, uma analista brilhante que estava prestes a apresentar um projeto revolucionário de otimização operacional. Você deu nota baixa em trabalho em equipe e adaptabilidade, mas os e-mails internos mostram que ela nunca recebeu uma única reclamação de nenhum colega. Sabe o que mostram? Mostram que ela mencionou em uma reunião que tinha um MBA melhor que o seu. Jessica ficou pálida. Ou David Chen, continuei, ainda circulando a mesa como um tubarão. Gerente de projeto excepcional, 5 anos de serviço impecável, demitido por não atender expectativas. A verdadeira razão? Ele recusou fazer horas extras não pagas para cobrir a incompetência da sua equipe de diretores. Está tudo documentado, Jessica. Cada demissão injusta, cada talento desperdiçado porque você se sentiu ameaçada. Me movi para ficar de frente para Marcos.
Ele evitou meu olhar. Marcos, vamos falar sobre números, já que você é tão bom com eles. Nos últimos 3 anos, você submeteu 142 relatórios de despesas. Desses, 47 contêm irregularidades. Não estou falando de erros honestos, estou falando de jantares de família relatados como reuniões de negócios, férias pessoais relatadas como viagens corporativas. Uma reforma de $18.000 na sua casa de campo, coberta como despesas de escritório remoto. Eu posso justificar cada uma dessas. Eu posso, Ellen interrompeu, empurrando uma pasta grossa na direção dele. Esta é a análise detalhada de cada uma dessas despesas, preparada por um auditor externo que contratei. Total de apropriação indevida, $287.000 ao longo de 3 anos. Isso é fraude corporativa, Marcos. É crime. O rosto de Marcos passou de vermelho para cinza. Eu não posso provar intenção maliciosa. Muitas dessas linhas são cinza em interpretação de política. A política é muito clara. Cortei. E você a escreveu. Lembra quando revisou o manual de despesas há 2 anos? Você pessoalmente especificou que despesas pessoais não podem ser cobradas à empresa. Você assinou o documento e ainda assim continuou fazendo exatamente o que proibiu outros de fazerem. Me virei para Thomas Bradford, que parecia estar tentando encolher na cadeira, se tornando invisível. Não ia funcionar. Thomas, disse seu nome devagar, com peso. Vamos falar sobre sua mentoria de funcionárias jovens. Especificamente, vamos falar sobre Jennifer Lopes, Amanda Foster e Rachel Kim. Patrícia se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Ela sabia exatamente para onde isso estava indo. Isso são recursos humanos, normais. Patrícia interveio rapidamente, sua voz tensa. Às vezes, funcionários e supervisores não são compatíveis. Fazemos realocações. Realocações, procedimento padrão? Repeti, pegando outra pasta que Ellen havia preparado. Então é procedimento padrão pagar $35.000 para uma assistente de 23 anos ficar quieta sobre comentários sexualmente inapropriados? É procedimento padrão oferecer promoções em troca de jantares particulares? É procedimento padrão enviar mensagens de texto às 23 horas perguntando o que uma funcionária está vestindo? Deixei o último documento cair na mesa na frente de Thomas. Eram capturas de tela, prints de mensagens. Todas datadas, todas verificadas, todas indiscutivelmente dele. Eu nunca... Ele começou, mas a voz falhou. O que nunca? Pressionei. Nunca mandou essas mensagens? Porque temos os registros telefônicos. Nunca fez essas funcionárias se sentirem incomodadas? Porque eu pessoalmente conversei com 6 delas. 6 mulheres que tiveram suas carreiras afetadas porque você não consegue manter comportamento profissional. Elas assinaram acordos, Patrícia disse, e havia desespero na voz dela agora. Acordos legalmente vinculantes. Elas não podem. Acordos de confidencialidade não cobrem atividades ilegais, Ellen interrompeu, sua voz cortando como uma lâmina. Assédio sexual é ilegal. Esses acordos não valem o papel em que foram escritos quando se trata de proteger comportamento criminoso. Me virei para Patrícia agora. E você, Patrícia, diretora de recursos humanos? Sua responsabilidade é proteger os funcionários. Em vez disso, você se tornou um especialista em encobrir problemas, em silenciar vítimas, em fazer problemas desaparecerem antes que chegassem nos ouvidos errados. Eu estava protegendo a empresa, ela disse, e pela primeira vez havia emoção real na voz dela. Raiva, frustração. Cada escândalo público custa milhões em danos à reputação. Meu trabalho é gerenciar riscos. Seu trabalho, corrigi, minha voz ganhando força, é proteger as pessoas que trabalham aqui, as pessoas reais, não os executivos, não a reputação da empresa. As pessoas que acordam todo dia, pegam o metrô lotado, trabalham 8 ou 10 horas e confiam que a empresa vai fazer a coisa certa por elas. Você é idealista, Marcos disse, finalmente encontrando coragem para falar. Você tem 28 anos e acha que o mundo corporativo funciona com ideais. Não funciona. Funciona com pragmatismo, com decisões difíceis, com compromissos. Compromissos. Repeti. É assim que você chama roubar da empresa? Compromisso?
Chame como quiser, Jessica interveio, recuperando um pouco de sua voz autoritária. Mas você está aqui, com seus 3 anos de experiência de nível júnior, achando que pode dirigir uma empresa de 180 milhões de dólares? Você documentou problemas. Parabéns, mas documentar não é o mesmo que resolver. Não é o mesmo que ter visão estratégica, relacionamentos com clientes importantes, conhecimento de mercado. Você tem razão, disse calmamente, e vi a surpresa nos rostos deles. Eu não tenho toda a experiência que vocês têm, mas sabe o que eu tenho? Caminhei de volta para minha cadeira, mas não me sentei. Fiquei em pé, mãos apoiadas na mesa, olhando cada um deles nos olhos. Eu tenho a confiança das pessoas que realmente fazem esta empresa funcionar. Eu trabalhei ao lado delas, almocei com elas, ouvi suas reclamações, suas ideias, seus medos. Eu sei quem é Kevin Chen, que corrige erros financeiros críticos às 2 da manhã sem receber reconhecimento. Eu sei quem é Margaret na recepção, que salvou 3 negócios importantes nos últimos 6 meses apenas por conhecer clientes pelo nome e entender suas necessidades antes que chegassem até vocês. Peguei outra pasta, a última, a mais importante. Eu sei quem é André do TI, que mantém nossos sistemas rodando enquanto Dylan desvia equipamento para uso pessoal. Eu sei quem é Lisa do jurídico, que escreve contratos que vocês apenas assinam. Eu conheço 180 funcionários que vocês nunca notaram, nunca agradeceram, nunca reconheceram. E sabe o que mais? Abri a pasta, revelando páginas e páginas de um documento. É uma carta de apoio. Uma carta dizendo que confiam em mim para dirigir esta empresa, dizendo que querem mudança, dizendo que estão cansados de trabalhar duro, enquanto executivos incompetentes colhem créditos e bônus. O silêncio voltou, mas agora tinha uma qualidade diferente. Não era choque, era derrota se instalando lentamente. Agora, continuei, minha voz firme e clara, vamos falar sobre como isso vai funcionar daqui para frente. Ellen, pode distribuir os documentos? Ellen assentiu, pegando um conjunto de envelopes lacrados. Ela colocou um na frente de cada executivo. Todos olharam para os envelopes como se fossem bombas. Vocês têm 2 opções, expliquei. Opção 1, renúncia voluntária imediata. Vocês recebem seus pacotes de indenização padrão conforme contrato, assinam acordos de não competição e saem com alguma dignidade intacta. Nenhuma ação legal será tomada contra irregularidades passadas, desde que o dinheiro apropriado indevidamente seja devolvido em 30 dias. Vi olhares trocados, alívio começando a aparecer em alguns rostos. Opção 2, continuei e minha voz ficou mais fria. Vocês tentam lutar. Tentam contestar minha autoridade, questionar minha capacidade, criar obstáculos. Nesse caso, eu torno público cada documento que reuni, cada e-mail, cada relatório de despesa fraudulento, cada caso de assédio encoberto, cada decisão incompetente. E eu garanto que cada ação legal cabível será tomada. Isso é chantagem, Thomas disse, mas havia pânico na voz dele. Isso é justiça, corrigi. Chantagem seria pedir dinheiro ou favores em troca de silêncio. Eu estou apenas apresentando consequências claras para ações passadas. Vocês escolhem quais consequências preferem enfrentar. Jessica abriu o envelope na frente dela, leu o conteúdo rapidamente, seu rosto passou por uma jornada de emoções. Raiva, humilhação, finalmente resignação. Quanto tempo temos para decidir? Ela perguntou, e sua voz estava tão fraca que quase não a reconheci. 48 horas. Ellen respondeu. Vocês têm até quinta-feira às 17 horas para assinar os papéis de renúncia ou comunicar sua decisão de contestar. Após esse prazo, a opção 1 deixa de existir. Marcos abriu seu envelope também, seus olhos varrendo o documento. E se renunciarmos, realmente não haverá ações legais? Desde que o dinheiro seja devolvido, confirmei. Eu não quero destruir carreiras, quero limpar esta empresa. Quero que ela volte a ser o que o meu pai construiu, um lugar onde talento é valorizado, onde integridade importa, onde pessoas são tratadas com dignidade. Você realmente acredita nisso, não é? Isso não é só vingança para você. Vingança, admiti, foi só a cereja do bolo.
A justiça é a parte que realmente importa. Dylan Chen foi o primeiro a falar depois de ler o documento. Eu vou assinar. Não hoje. Preciso consultar um advogado primeiro, mas eu vou assinar. Thomas assentiu lentamente. Eu também. Marcos fechou os olhos, respirou fundo. Meu contador vai ter um infarto quando souber que preciso devolver quase $300.000, mas... Sim, vou assinar. Patrícia dobrou o documento cuidadosamente. Vocês sabem que a mídia vai ter um dia de campo com isso, certo? 5 executivos sêniores renunciando ao mesmo tempo? Vão haver perguntas. Deixe que haja perguntas, respondi. Vamos emitir um comunicado simples. Mudança estratégica de liderança para a nova geração. Vocês buscam novas oportunidades. Ninguém precisa saber os detalhes a menos que vocês tornem isso necessário. Todos os olhos se voltaram para Jessica. Ela ainda segurava o documento, ainda olhando para ele como se as palavras mudassem se ela olhasse tempo suficiente. Jessica, chamei. Suavemente. Você tem algo a dizer? Ela levantou os olhos para mim e, pela primeira vez em 3 anos, não vi superioridade ali. Não vi desprezo. Vi uma mulher de 51 anos percebendo que sua carreira havia sido construída em fundações podres, e essas fundações tinham finalmente desmoronado. Você me odiou esse tempo todo? Ela perguntou, e havia genuína curiosidade na voz. Cada vez que eu te dei uma tarefa, cada reunião onde você ficou em silêncio, você estava me odiando? Pensei cuidadosamente antes de responder. Não, Jessica, eu não te odiei. Eu fiquei... triste. Triste porque você é inteligente. Você tem talento real. Mas você desperdiçou tudo tentando proteger sua posição em vez de fazer o trabalho. Você podia ter sido uma líder incrível. Em vez disso, você se tornou uma pessoa que destrói talentos porque tem medo de ser ofuscada. Ela piscou rapidamente e eu percebi que havia lágrimas ali. Eu vou assinar, ela disse finalmente. Mas não por causa das ameaças. Vou assinar porque você está certa. Eu me tornei exatamente o tipo de pessoa que eu costumava odiar quando era jovem. Ellen recolheu os envelopes. Então está decidido. Vocês têm 48 horas para formalizar. Enquanto isso, continuem em suas funções normalmente. Não falem sobre esta reunião com ninguém. Quando os anúncios forem feitos na quinta-feira, vocês seguirão o roteiro que vamos fornecer. Um por um, os executivos se levantaram. Alguns olharam para mim, alguns com raiva, alguns com respeito relutante, alguns apenas com cansaço. Eles saíram da sala em silêncio e pela primeira vez eu não era a pessoa invisível, eu era a pessoa que eles não podiam deixar de ver. Quando a porta fechou atrás do último deles, minhas pernas quase cederam. Ellen me pegou pelo braço, me guiou de volta para a cadeira. Você foi incrível, ela disse, e havia orgulho genuíno em sua voz. Richard estaria tão orgulhoso. Olhei para janelas enormes, para Manhattan se estendendo infinitamente. Milhões de pessoas lá fora, cada uma vivendo suas próprias vidas, lutando suas próprias batalhas. E aqui estava eu, aos 28 anos, agora oficialmente no comando de uma empresa de $180 milhões. Ellen, disse suavemente, eu não tenho a ideia do que estou fazendo. Ela riu, um som caloroso e genuíno. Mas ninguém nunca tem na primeira vez que assume algo assim. Mas você tem algo que eles nunca tiveram. O quê? Você se importa. Não só com os números, não só com a reputação. Você se importa com as pessoas. E isso, no final, é o que faz um líder de verdade. Meu telefone vibrou. Mensagem de Kevin. Ouvi rumores que algo grande aconteceu. Você está bem? Sorri, digitei de volta. Estou, e amanhã vou te contar uma história que você não vai acreditar. Guardei o telefone, respirei fundo. Amanhã começaria o trabalho real. Reconstruir, recontratar, consertar tudo que estava quebrado. Mas hoje, apenas por hoje, eu deixei o peso da vitória assentar. 3 anos como Emma Catherine, a assistente invisível. Daqui para frente, Emma Carter, a mulher que seu pai acreditava que ela poderia ser. E finalmente, eu acreditava também. A seguir, você tem mais 2 histórias de destaque bem na sua tela.
Se esta te surpreender, você não vai querer perder. É só clicar e conferir. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma publicação nossa.